Esta irmã, ela se viu num lugar de um cativeiro muito grande. Mas esse cativeiro, ele era muito organizado. Um cativeiro onde havia muitos sequestradores. O cativeiro é o lugar onde ficam pessoas, onde os sequestradores a pegam e escondem ali e começam, a negociar com os familiares uma certa quantia, e geralmente é bem elevada essa quantia, para que essa pessoa seja resgatada. Os familiares pagam uma certa quantia para que aquela pessoa seja liberta daquele cativeiro. Vocês já ouviram muito sobre isso. E ela teve esse sonho e ela se viu neste lugar, neste cativeiro. Esse cativeiro era muito organizado. Mas apesar de ser muito organizado e grande, ele era sujo, fétido, E tinha um fogo escuro, mas esta irmã podia ver o rosto e as pessoas ali dentro. As paredes eram como se fosse de barrancos. Quando nós cavamos barrancos, fica um pouco de gramados, de ervas pequenininhas ali, pedregais. E era tudo muito organizado porque tinham salas. Salas para comer, salas para dormir, salas para banho. E ela começou a ver que dentro de todos aqueles sequestradores, que eram mais de 20, existia um sequestrador-chefe. E aquele sequestrador-chefe, ele que dava ordens a todos os outros sequestradores. E quando aquela irmã chegou ali, ela viu muita gente. Ali havia muita gente. Quando aquela irmã chegou naquele cativeiro, ela viu que tinha muita gente. Muitas pessoas. E ela começou a ver que havia pessoas crentes dentro daquele cativeiro. E ela falou assim: meu Deus, eu também fui sequestrada, eu estou aqui. O que eu faço para sair deste lugar? E ela começou a andar dentro daquele cativeiro. Ele era muito grande, para que vocês tenham uma ideia, ela dizia que era maior que a sede mundial. Não somente o templo, mas o terreno em si. E aquele chefe, o sequestrador-chefe, ele ficava dizendo: vocês vão cuidar destas pessoas. Esse grupo, coloque dentro deste quarto. Deixe elas amarradas, todas elas estão algemadas. Neste quarto, coloquem as crianças. As crianças estavam jogadas no chão, dentro deste quarto algemadas. Tinham jovens. E de repente essa irmã começou a olhar, que começou a desbarrancar pessoas, não a parede, mas pessoas vinham desbarrancando lá de cima para baixo. E este cativeiro, explicando a todos, era um lugar subterrâneo, para baixo, debaixo da terra. E ela dizia: meu Deus, está chegando mais gente, aqui já está lotado. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que procurar uma porta. Mas não havia porta. Não havia janela. Era um lugar horrível, muito grande, escuro, sem portas e sem janelas. A única saída e entrada para aquele cativeiro era... Ela não chegava a ver, mas ela via caindo pessoas. Lá de cima, rolando para baixo. E quando elas caíam naquele cativeiro, havia pessoas já fazendo uma triagem. O que é a triagem? Triagem para obedecer o requisito daquele sequestrador-chefe, que tinha certos requisitos para entrar ali. E todos entravam, e todos estavam dentro do requisito daquele chefe sequestrador. E de repente, aquela irmã viu descendo uma irmã. Ela estava de cabelos bem compridos, com roupas de crentes, roupas sem sensualismo, uma serva de Deus. E ela disse: meu Deus, estão descendo crentes aqui, neste lugar horroroso, que estão sendo sequestrados. Esses crentes estão descendo aqui, mas não está suposto um crente estar aqui dentro, num lugar horrível. Ela começou naquele momento do sonho saber e ter o entendimento pelo Espírito de Deus, naquela revelação, naquele sonho, que aquele lugar era o inferno. Oh, meu Deus! Aquela irmã começou a chorar. Meu Deus! Tem crentes descendo ao inferno.
E quando ela olhou aquela irmã que desceu, a primeira de todos os outros crentes que desceu, imediatamente o sequestrador-chefe ordenou que colocasse nela um cinto com um aparelho. Aquele aparelho era um aparelho que ele teria comunicação com ela. O chefe daria ordens a ela. Então tinha certas pessoas, crentes, que estavam descendo para o inferno com um aparelho na sua cintura, onde estariam liderando certos grupos para cuidar dentro daquele inferno. E aquela irmã que descia, imediatamente ela não reagia dizendo: meu Deus, eu não quero ficar aqui, eu não vou obedecer esse chefe, não. Ela prontamente baixava a sua cabeça, colocava o cinturão na sua cintura e colocava o aparelho para obedecer ordens daquele chefe, daquele sequestrador-chefe. Então ela começou a andar. E de repente aquele sequestrador-chefe olhou para essa irmã e disse: eu quero você. Eu tô de olho em você. Você é muito linda. E a irmã dizia: mas ele é mau. E ele está querendo me seduzir para eu ficar aqui com ele. Aqui é um lugar horroroso, ele está tentando me convencer de que eu fique aqui. E Satanás começou a dizer: você é muito linda. E naquele momento, o sequestrador, o diabo, Satanás, o chefe, colocou a mão nos óculos dela e disse para ela: os seus óculos são muito lindos, são importados, não é? Eu os quero para mim. E tirou o óculos dela e colocou numa mesa. Ah, mas você tem coisas lindas. Você tem coisas preciosas. E a irmã, assim, não conseguia olhar o rosto de Satanás porque tinha pavor. Ela tinha receio de olhar para ele. E ela ficava de cabeça baixa, mas em espírito de oração, pedindo: Senhor, me tire daqui. Eu sei que o Senhor está me trazendo ao inferno para ver esta situação, este sofrimento, para que eu veja o que está acontecendo no lado espiritual. A batalha espiritual que está sendo acirrada por causa desse projeto Eu e Mais Um. De repente, aquele chefe, Satanás, olhou para ela e disse: você também tem esse relógio de ouro. Me dá esse relógio de ouro. Ela disse: não é de ouro, ele é simples, ele pode ser banhado a ouro, mas ele não é de ouro. Ele disse: é de ouro. Você tem muitas coisas valiosas e preciosas e eu vou tomá-las para mim. Aquela irmã entregou o relógio com muita dor e pesar no coração e começou a chorar. E ela, tendo um celular, ela pensou: eu preciso esconder esse celular, porque esse celular vai ser a última coisa que eu vou ter como recurso para eu poder sair daqui. O recurso seria ligando para o seu esposo, ou para alguém da sua família, ou alguém para da igreja, ou da diretoria, ou pastor, quem quer que fosse, para dizer que ela estava sequestrada, que ela tinha que sair dali. Imediatamente ela teve uma ideia do Senhor, como se Deus falasse para ela: coloque esse celular dentro dos seus sapatos. E assim ela o fez. Colocou aquele celular dentro do sapato. E o chefe não percebeu. Ele não conseguiu tomar o celular dela. E ali ela começou a andar, continuou andando, e o chefe gritou para os outros sequestradores. Ela falou, ou seja, aquele chefe, aquele chefe, né, o Satanás, falou para os outros sequestradores: fiquem de olho nela. Não tire os olhos dela, porque ela tem que ficar aqui conosco dentro deste lugar. De repente começou um alvoroço, e aquela irmã viu que muitos demônios estavam se agitando, e o chefe gritando. Ele gritava: atenção, 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 atenção. Tem gente lá em cima. Preste atenção. O cativeiro era embaixo, o inferno era embaixo. Ele dizia: tem gente lá em cima. Ele não dizia o nome de Deus, nem de Jesus, nem dos crentes. Ele dizia: tem gente lá em cima que estão já tentando resgatar as pessoas que estão sequestradas aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. Aquela irmã pôde entender que o Senhor
estava olhando as pessoas que estavam precisando do resgate, que estavam no inferno, principalmente crentes que não conseguiam sair das mãos de Satanás. Se vestiam como crentes, mas estavam inertes, estavam dormindo, estavam na mornidão, estavam vivendo uma vida na média, não estavam buscando a Deus e foram sequestradas por Satanás e seus demônios. E de repente, quando aquela irmã ouviu o chefe gritando, fique de olho nela, ela encontrou uma irmã conhecida da Igreja Deus de Amor, porque essa irmã também é da Deus de Amor. Ela conheceu uma irmã muito conhecida aqui na Igreja Deus de Amor, e ela disse, fulana, você também foi sequestrada? E ela falava o nome da irmã, fulana, você também está aqui, mas nós vamos sair daqui, vamos ver uma saída. Daí a irmã dizia para a outra, mas nós precisamos falar com alguém que tem muita gente aqui algemada. Tem crentes algemados, olha as crianças jogadas no chão, algemadas, chorando. E de repente aquela irmã começou a ouvir vozes dizendo, socorro, socorre-nos, tire-nos daqui, nós vamos morrer neste lugar horroroso. E aquela irmã começou a correr, tentando achar uma saída. E ela começou a falar com Deus, no seu pensamento, porque ela não podia falar Deus sobre Deus ou sobre Jesus dentro do inferno. Mas era um lugar horroroso. E ela falava, Senhor, se as pessoas soubessem o que é o inferno, aceitariam a Jesus agora. Os crentes buscariam a sua face. Os crentes se consertariam e viveriam o sobrenatural. Os crentes iriam fazer discípulos e eles seriam discipuladores. Meu Deus, nos tire daqui, porque esse lugar é horroroso. O fogo era escuro, como a Bíblia diz. Lugar onde havia gemidos, um lugar mal cheiroso. E ali havia bichos no chão. O chão era de terra, bichos andando de todas as espécies. Ela dizia que via cobras. Cobras não eram cobras como nós vemos aqui, eram cobras malignas, de outros aspectos. Irmãos, eu estou sendo tocada por Deus, eu estou aqui, assim, eu estou emocionada mesmo de quando essa irmã me contava o que ela estava vivendo, e ela chorava quando ela me contava. Que aquele lugar era um lugar que ninguém pode imaginar de tão horrível que é. E as pessoas gemiam, um lugar que você não conseguia. E aquela irmã, pelo desespero que ela estava ali, ela começava a andar procurando saída. Mas ela gritava para o Senhor no seu pensamento. Ela juntamente com essa outra irmã, elas diziam em pensamento, Senhor, resgata estas vidas. Tem crentes aqui embaixo no inferno, Senhor. Que essas pessoas tenham seus olhos abertos, Senhor. Estão aqui como crentes, mas estão amarradas, estão sequestradas, estão acorrentadas nas mãos de Satanás. Senhor, socorre estas pessoas e nos dê uma saída para nós sairmos daqui. Aleluia. Glória a Deus. E naquele momento a irmã conseguiu sair juntamente com a outra, e ela acordou daquela revelação. Ela disse, irmã Débora, quando eu me levantei, eu estava chorando pelas almas que estavam sequestradas. E não tinha saída, não tinha janela, não tinha porta. Mas ela dizia que tinha um meio de sair, porque ela conseguiu sair. Naquele momento que ela se levantou, ela dobrou os joelhos e em lágrimas ela começou a falar, Senhor, o projeto Eu Mais Um é a saída para os membros buscarem essas pessoas que estão sequestradas nas mãos de Satanás, que estão morrendo nas mãos de Satanás. Irmãos, membros, recebam a revelação, porque esta revelação é para a igreja. Esta revelação é para mim, para os diretores, para todos que se consideram servos do Deus Altíssimo, para aqueles que se consideram discípulos do Senhor, que vão discipular. Irmãos, há crianças nas mãos de Satanás. Crianças que veem vultos, que gritam à noite. Satanás não deixam elas dormir. Os pais levam elas aos psicólogos,
aos psiquiatras, tomam remédios fortes para dormir e não conseguem dormir. E esta irmã entendia que essas crianças que estavam no inferno, algemadas, chorando, muitas de chupetas, bebês, estavam sendo acorrentados por Satanás e perturbados por Satanás, possuídos por Satanás, nas mãos de Satanás. Este lugar era muito organizado. Vamos nos organizar, irmãos, porque quando o chefe dizia, alguém lá de cima está preparando o contra-ataque contra nós, está preparando o ataque contra nós, aleluia, a igreja está no contra-ataque, na oração e no jejum, que são armas legítimas da igreja, da noiva de Cristo, para nós resgatarmos estas almas das mãos de Satanás.